Olá, povo abençoado, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira transcendental e gloriosa. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Você vai ver aqui à luz da Escritura que há muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está querendo trazer para perto para abençoá-la. Só que tem algumas que estão receosas, ou receosos, como você preferir, preocupado com a opinião alheia. Tem pessoas que Deus está querendo trazer para perto para honrá-la. Mas algumas dessas pessoas, elas estão preocupadas com o que os outros vão achar, pensar, ou o que os outros vão imaginar. Mas eu vim aqui lhe dizer da parte de Deus. Se Deus ele quer te abençoar, se Deus ele está querendo te trazer para perto, esquece a opinião alheia, a opinião dos outros pouco importa. O que importa é o que Deus tem guardado para você que me ouve. Para de se preocupar com os outros, até porque os outros não podem honrar a sua fé, e sim o Deus Todo-Poderoso. Livro de Números, capítulo 10. Versículo de número 29, assim está escrito a palavra de Deus. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dá-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos o bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Queridos irmãos, veja que Moisés chama Obabe aí com ele, dizendo: vem conosco, porque o Senhor nos prometeu boas coisas. Vem conosco, porque se tu vieres, o bem que o Senhor nos fizeres, também faremos a ti. Mas quando Moisés chamou Obabe aí com ele, ele disse: não irei, antes irei à minha parentela. Veja, ele está recusando a bênção. Ele está recusando ser abençoado. Moisés não está convidando Obabe para ir em sua companhia, porque precisa dele. Não, Moisés está convidando, na verdade, é Deus para abençoar esse alguém. Deus quer honrar esse alguém. E Deus está usando Moisés como um canal de bênção. Só que assim como Deus está usando Moisés por um lado, para convidá-lo esse alguém para ser abençoado, por outro lado esse alguém teria que ouvir. Por outro lado, esse alguém chamado Obabe tinha que entender que era Deus querendo trazer para perto. Como está fazendo com muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Deus está batendo na porta do coração, tentando trazer para perto, querendo abençoá-lo, querendo socorrê-la, querendo fazer algo por determinadas pessoas que me ouvem. Só que assim como Deus está tentando por um lado trazer para perto, por outro lado, algumas dessas pessoas, quanto mais Deus tenta trazer para perto, mais distante está ficando, porque está preocupado com outras coisas, com a opinião alheia, como eu falei, preocupado com seus afazeres, com as suas preocupações, preocupado com um problema que talvez não é nem seu. Enquanto a preocupação por parte de muitos que estão me ouvindo agora deveria ser só uma: aceitá-lo, está mais perto do Todo-Poderoso, como Deus está propondo aqui ao Obabe através de Moisés. Olha o versículo 31 que Moisés falou: tornou-lhes Moisés: ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, e nos servirás de guia. Moisés não precisava de Obabe para o guiá-lo. Moisés era o homem que o rosto brilhava, falava com Deus face a face. Você acha mesmo que Moisés precisava desse alguém para o guiá-lo? Óbvio que não. Moisés tem a presença consigo, tinha sobre si a mão do Todo-Poderoso. Moisés era guiado pelo Espírito do Eterno, do Clemente, do Bendito, do Deus que pode todas as coisas. Porém, Moisés estava usando como estratégia para tentar trazer esse alguém para perto. Mas assim como Moisés insistia por um lado, por outro lado, no 30 ele repetia: porém ele respondeu: não irei,
antes irei à minha terra e à minha parentela. Aí Moisés, no versículo 32, disse assim para ele: se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Ou seja, Deus queria abençoar esse alguém a qualquer custo. Deus queria entregá-lo à vitória. Deus queria fazê-lo por ele. Deus queria surpreender. E Moisés disse a ele: se vierem conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também faremos a ti. Ou seja, o que o Senhor fizer por nós, será feito a você também. Aquilo que o Senhor nos entregar, vai também entregar nas suas mãos. Olha o que Moisés está propondo a esse alguém. Como Deus está propondo a pessoas que estão me ouvindo. Só que tem alguns que estão preocupados aqui com determinadas coisas, como o Babi estava. Não, antes irei à minha parentela. Veja, ele está recusando ser abençoado. Está recusando a bênção. Ele está preferindo outras coisas em vez da bênção do Todo-Poderoso. Ele está preferindo outras coisas em vez de ter a sua fé honrada. É o que está acontecendo com muitos que estão me ouvindo agora. Está preocupado com isso, com aquilo outro, com tantas outras coisas, quanto a bênção de Deus está deixando de lado, recusando a bênção, recusando ouvir, recusando ser abençoado. Talvez, como falei, por determinadas coisas o problema, que nem seu é, a sua preocupação deveria ser só uma: obedecer, ouvir, procurar estar mais perto, sem se preocupar com a opinião alheia, o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Deus está querendo abençoar pessoas que estão me ouvindo agora. Deus está batendo na porta do coração para trazer para perto. Quanto mais Deus tenta trazer para perto, mais distante alguns estão ficando, recusando a bênção pelo problema, recusando o abençoador pela circunstância lá fora. Era exatamente o que o Babi estava fazendo. Pare de se preocupar com os outros. Comece a se preocupar mais com você. Comece a pensar em você a partir de hoje. Porque o que muitos que me ouvem agora precisam, só Deus tem para te dar. Só Deus pode fazer por você. E Ele está pronto para te honrar. Ele está pronto para fazer. Mas aí eu pergunto para muitas pessoas que estão me ouvindo agora: o que você tem escolhido, a bênção de Deus, ou tem deixado a bênção de lado por outras coisas? Porque é o que muitos infelizmente vêm fazendo. Então, que ouvir essa mensagem, você faça uma reflexão, que você entenda que você não tem que se preocupar com a opinião alheia, e o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Você não depende dos outros para ser honrado. Você não depende dos outros para ser abençoado. Você não depende dos outros para ser alguém vitorioso. Depende exclusivamente de Deus e da atitude da sua parte. Depende exclusivamente de Deus e da atitude que você tem que tomar, sem se importar com a opinião alheia. Ah, pastor, não me aproximo um pouco mais da presença de Deus, do Todo-Poderoso, por causa do meu filho que me critica. Por acaso o teu filho pode te fazer uma pessoa vitoriosa? Por acaso o teu filho pode prover livramento na sua vida? Por acaso o teu filho pode te curar de algo? Por acaso é o teu filho que te dá força? Tem gente que está me ouvindo que está deixando os filhos ocupar na sua vida o lugar do Todo-Poderoso. Ah, é por causa da esposa, do marido. Não importa. A sua esposa não pode fazer por você o que Deus pode. O seu marido não pode fazer por você o que Deus quer fazer. Os parentes, o trabalho não pode fazer por você aquilo que Deus pode fazer. Então não deixe quem quer que seja ocupar na sua vida o lugar do Todo-Poderoso. Era o que o Babi estava fazendo. Tem muitas pessoas que estão exatamente assim, deixando que as preocupações, talvez o parente, a esposa, o marido, o filho, não sei, deixando ocupar na sua vida o lugar que Deus deveria estar ocupando. Era exatamente o que esse aqui vinha fazendo. Por isso ele deixou a bênção de lado por outras coisas. Será que vale a pena mesmo recusar a bênção pelos problemas, que era o que o Babi estava fazendo? Deus só queria abençoar. Então para de se preocupar com os outros, com a opinião alheia. Para de se preocupar com o que os outros vão achar ou deixar de achar, e faz aquilo que é certo. Sabe por quê? Eu vou falar aqui. Porque se você não fizer o que tem que fazer, a sua vez pode passar. E Deus pode entregar nas mãos de outro o que estaria preparado para ser entregue nas suas mãos. Se você, algumas pessoas que me ouvem agora, se não se cuidar, a sua vez pode passar. Pode ser entregue nas mãos de outras pessoas
o que era para ser entregue nas suas mãos. Você ainda vai continuar se preocupando com os outros ou você vai começar a pensar em si mesmo? Cuidado para que a sua vez não passe. Cuidado para que não seja entregue a outros o que para você estava preparado. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Tome altitude. Pense mais em você daqui para frente. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.